Qual é a coisa mais importante que Deus pode fazer na sua vida? Qual é o grande propósito de Deus? E eu já adianto para você, essa resposta, ela tem que ser atemporal. É isso que essa resposta precisa ser, atemporal e universal. Como assim, pastor? Ela precisa, desde Adão, lá em José, Davi, em todos os tempos, todos os homens da história, precisam entender essa resposta. Todas as mulheres precisam ter essa resposta. Em qualquer cultura, se você está no Brasil, se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, ou no mundo, nos países árabes, as pessoas precisam ter uma resposta para essa pergunta no qual nós falamos, qual é a melhor coisa que Deus pode fazer por você? Desde José, o apóstolo Paulo. E qual é a melhor coisa que Deus pode fazer para você? Então lá em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou quiser acessar a sua Bíblia aí, pode abrir, acesse a sua Bíblia. Romanos 8, 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama a Deus? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem um propósito para você. Pois aqueles que antemão conheceu, 29, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Essa é a resposta que nós temos. Deus quer fazer o bem para você, e o bem que Deus quer fazer para você é cumprir na sua vida o seu propósito. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer cumprir o propósito na sua vida, na sua história. Então qual é esse propósito? É o Romanos 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou, nos destinou de antemão, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus tem para nós. Isso é, Jesus é o primeiro ser humano dessa qualidade, que de fato vive todo o potencial do que é ser humano. O desejo de Deus é que todos nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você seja um Jesus. O desejo de Deus é que aonde você for, por onde você passar, você se pareça com Cristo Jesus. Então, o que Deus quer fazer na sua vida? É transformá-lo à imagem de Jesus. A melhor coisa que Deus pode fazer por você é fazer de você um ser humano de verdade. Um ser humano com o coração voltado completamente para Cristo. Um ser humano com o coração de Jesus. Aqui em Romanos nos mostra dois paradigmas de humanidade: Adão e Jesus. Adão é o primeiro homem, humanidade corrompida, um protótipo que Deus criou. Esse é o primeiro humano, é o Adão. Deus criou o Adão, colocou ele no jardim perfeito. Mas o Adão e a Eva falharam e pecaram, não é verdade? E eles se corromperam. Esse é o primeiro exemplo. E Jesus é o segundo homem, o segundo Adão, podemos dizer assim. O que Jesus representa? Humanidade redimida, o que voltou ao padrão de fábrica. Nós precisamos voltar ao padrão de fábrica. Mas como assim, pastor? Quer dizer que não é todo humano, todo ser humano que se conecta com Deus? Claro que não. Você foi criado por Deus. Mas infelizmente muitos se desconectaram de Deus. E precisa então colocar o seu espírito na conexão certa para que você se comunique com Deus. Ou somos seres humanos à imagem de Adão, que foi criado, ou somos seres humanos à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, Adão está para Jesus Cristo ressuscitado, assim como um boneco de chumbo, boneco de barro, está para nossas vidas. A pergunta é essa: como nós somos? Será que nós temos nos tornar esse humano de verdade? C.S. Lewis diz o seguinte, que esse mundo é como um ateliê, onde temos vários bonequinhos de chumbo. É isso que acontece. Esse mundo aqui é como se todo mundo fosse os bonequinhos de chumbo. Se todo mundo fosse esses bonecos que precisam de quê? De vida. Porque nós precisamos
dá vida em nós. E um desses bonecos ganhou o quê? Ganhou vida, ganhou carne. Esse bonequinho que ganhou carne, anda pelo ateliê, ele vai andando e vai tocando nos outros bonecos. E à medida que ele vai tocando nos outros bonecos, à medida que ele vai tocando em cada um, esses bonecos também vão ganhando vida. À medida que ele vai tocando, esse que era sujo, esse ser humano rasgado, esse ser humano que está cheio de problema, ele começa o que agora? A ganhar vida. A melhor coisa que Deus pode fazer por você é transformar você num ser humano de verdade. A melhor coisa que Deus pode fazer na sua história é transformar a sua vida. A melhor coisa que Deus pode fazer na sua vida é transformar você e tornar você igual a Jesus. Essa é a melhor coisa que Deus pode fazer na nossa vida. Nos tornarmos iguais a Jesus. E o que é ser humano, então, de verdade? Imagine você caminhando pelas ruas da Barra da Tijuca. Imagina você saindo da sua casa, e Deus então olha para você, Deus vê você, e chama então lá os anjos do céu, e começa a dizer assim: está vendo? Olha lá meu filho. Está vendo aquele lá? Aquele lá é meu filho, ele foi transformado, ele foi redimido. É um ser humano, é uma pessoa transformada. No seu coração, ele está cheio de alegria. No seu coração, ele está cheio de paz. Está vendo ali, ó? Ele se parece comigo. Ele é cheio de paz, ele é resolvido, ele não tem angústias, ele resolveu perdoar. A sua autoimagem é a minha imagem, porque ele se foi transformado e entendeu o princípio primordial na sua vida. Ele é um ser humano reconciliado, está livre de mágoa, ressentimento, de ódio. Ele é paciente, ele é resiliente, confiável, que eu conheço. É isso. É um ser humano, é uma pessoa transformada que se parece completamente com Jesus. Imagine Jesus olhando para você. Imagine Jesus olhando para você e falando isso. Olha lá, é ele, é meu filho, ele é igual a mim. Quando Jesus olha para nós, ele precisa ver em nós a sua imagem. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus muda a nossa vida? Como é que Deus transforma você de um boneco de barro, de chumbo, para uma pessoa agora igual a ele? Simples, colocando você perto de pessoas que ele transformou.